Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia para todos. É muito bom ver todos aqui, né, com saúde, felizes, firmes e fortes trabalhando, né? E eu espero que essa uma hora seja bastante proveitosa para a gente, né, para que a gente possa levar um pouco de informações aqui, né, um pouco de provocação para cima de vocês aí sobre dados de mercado, sobre informações aí de relatórios que tem disponíveis na web, e conhecimentos nossos aqui do dia a dia, né? Alguns meus e todos os outros do Maurício, né? Que é um cara que tem aí anos e anos de experiência nesse nosso setor, né? De tecnologia para a indústria e, e eu acho que realmente vai ser uma conversa bem bacana, né? Então, eu gostaria de começar apresentando aqui o nosso querido Maurício, que é um engenheiro eletrônico, né, formado pelo ITA, né, sobreviveu ao ITA, eu gosto sempre de falar isso, porque não é fácil, né, aquela escola lá, realmente conheço pessoas que estudaram lá e que hoje moram no hospício, né, não é uma coisa simples, tô brincando, mas realmente é uma escola de muito valor, muito difícil, né, e ele é um cara que já passou por tantas empresas, né, já trabalhou com vários companheiros nossos, né? Eu conheço muita gente que já trabalhou aí com o Maurício, o próprio Makarovs, que sempre fala, né, que o Maurício ali foi um chefe dele lá na época de Foxboro, né? O, o meu professor, né, orientador do meu mestrado, Cláudio Garcia, também já teve o prazer de estar bem próximo aí do Maurício, né, por várias oportunidades. Enfim, e hoje ele é gerente geral, né, aqui no Brasil, da ARC, né, que é um grupo aí tão renomado, né, que gera vários materiais, né, e eventos, né, enfim, informações realmente úteis, não só para usuários finais de tecnologia, mas também para fornecedores, para todos que estão nesse setor. O Maurício pode falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? O tema do webinar de hoje é exatamente tendências, né, e atualizações da indústria 4.0. Então, a gente está aqui para falar sobre aquilo que vai, digamos que é um pouco mais recente, ou que se espera para o futuro da indústria 4.0, tá? Bom, eu sou o Carlos Paiola, eu sou sócio, né, e diretor comercial da Aquário Software, e a minha formação também é de engenharia, né, de controle e automação, pela Poli, onde eu também fiz o mestrado. Hoje eu também sou diretor da ISA, né, da seção São Paulo aqui, e tivemos até recentemente o prazer também de contar com o Maurício no evento da ISA, né, então o Maurício é um cara aí fácil de trabalhar com todo mundo, sempre disponível. E bom, além da ISA, né, e da Aquarius, ainda tem uma terceira vertente minha aí, que é de ser professor da Fundação Vanzolini, junto do Ricardo Caruso, que é meu companheiro também na Aquarius. A gente dá o curso lá de Indústria 4.0, né? Aliás, deve ter uma turma iniciando agora em maio, né? Bom, primeiro, só passar uma visão muito geral da Aquarius, né, que é uma empresa que está no mercado há 36 anos, e a gente basicamente coleta dados de qualquer tipo de fonte que você imaginar, né, de automação ou não, transforma esse monte de dados em informação válida, acionável, né, insere contexto, cálculo, e apresenta isso através de alguma interface, né, seja num tablet, no celular, no desktop, na sala de controle, seja lá onde for, né, dando a informação certa para aquela pessoa que precisa, na hora que ela precisa, e trazendo lá, por fim, algum tipo de ganho, né, algum tipo de resultado útil para a empresa, seja no caminho de eficiência, redução de custos, né, diminuição de estoques, aumento de qualidade, diminuição de riscos operacionais. Então, eu diria que essa é a Aquarius, tá? E falando já direto aí sobre o nosso tema, aliás, antes disso, só mais um aviso, se vocês tiverem dúvidas, né, mantenham, por favor, suas câmeras, microfones aí fechados. Se tiverem dúvidas, podem digitar aí no chat, tá, do evento, e a gente vai responder a essas perguntas aí ao final das apresentações, tudo bem? Bom, acho que todos aqui já devem ter ouvido falar alguma coisa sobre a indústria 4.0, sobre a quarta revolução industrial, então eu não estou aqui para reforçar né, uma informação que eu acho que a maioria tem, mas ao mesmo tempo eu não posso me dar o luxo de não contextuar essa pessoa que de repente está aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar sobre o tema, tá? Então, muito rapidamente, né, quem que é essa quarta revolução industrial?
o mundo teria passado, né, por 3 revoluções industriais, sendo a primeira delas lá no final do século XVIII, onde a gente começou a introduzir máquinas movidas a vapor, né? Inclusive, acho que o primeiro tear mecânico, né, que foi a primeira, entre aspas, automação, né, a vapor criada na época, foi lá em 1784, né? Cerca de 100 anos depois, um pouco menos, a gente teve a primeira linha de produção real, que aliás foi um abatedouro, por isso que tem essas carnezinhas aí penduradas, né? E essa basicamente foi essa segunda revolução, né? Foi caracterizada pelo uso das máquinas elétricas, né? Isso começou a realmente nos permitir fazer uma produção em massa, revolucionou totalmente a indústria, o mercado consumidor, os produtores, isso os custos, né? Os lucros, tudo isso foi grandemente revolucionado. E aí a gente teve mais 100 anos à frente, né? A terceira revolução industrial, com o uso da eletrônica, né? Então os computadores começaram a ganhar espaço, os CLPs, né, vieram a existir e a controlar intertravamentos, lógicas de controle e uma série de outras necessidades, né, de chão de fábrica. E isso trouxe uma outra capacidade, né, para as indústrias, podendo ser muito mais eficientes, muito mais produzir muito mais em menos tempo e com mais qualidade, né? E eu acho que isso ainda é uma realidade, né, que a gente vive aí no dia a dia, na maioria das empresas industriais que a gente visita. Só que aí chegamos à quarta revolução industrial, né? E esse momento de início, né, é um ponto polêmico, né? Muita gente vai falar que não é um momento de, né, de disruptura, né? E outros vão falar que sim, né? Devido a algumas tecnologias habilitadoras, a algum momento que a gente vive, né, em termos de tecnologia. Opa. Tati, vai, se você conseguir, vai colocando mudo nas pessoas que vão entrando aí às vezes. Tá? Sim, pode deixar. Beleza, valeu. E, e eu acho que esse não é o ponto talvez mais importante, né? Eu acho que a gente vai encontrar várias definições de indústria 4.0, daqueles que são favoráveis à questão de que é um momento revolucionário, ainda inclusive divergentes, né? Às vezes definições que não batem uma com a outra, né? Alguns vão falar que é a, a, assim, esse incremento, né, da possibilidade de comunicação entre pessoas e máquinas, máquinas e máquinas, com sistemas cyberfísicos. Você vai encontrar, às vezes, alguém da academia definindo isso através de algumas outras tecnologias habilitadoras e o início de uso de utilização delas. Você vai encontrar consultorias falando sobre transformação digital, né, e, cara, você vai achar vários tipos de definição, e eu acho que nada disso talvez seja o cerne da questão, mas sim oportunidade. Eu acho que a quarta revolução industrial nos traz oportunidade de, no caso nós, né, de fornecedores, de entregar novas soluções para antigos problemas e fazer as coisas se resolverem de uma forma diferente, trazer esses nossos clientes para uma outra situação operacional, uma outra situação de sustentabilidade dessa sua operação. E para o usuário final de tecnologia, uma baita de uma oportunidade para se tornar mais competitivo, para aumentar essa sustentabilidade da sua produção, aumentar a longevidade, né, desse seu negócio e às vezes até mudar a forma de se vender ou de se produzir aqueles produtos que ele sempre produziu ou de se criar novos produtos ou novos serviços em cima de novas tecnologias, tá? Então, eu acho que esse é o ponto onde a gente se encontra e é disso que eu quero falar no dia de hoje, tá? Basicamente, começaram a surgir ali, por volta de 2013, 2014, várias iniciativas globais para a indústria 4.0, cada uma com seu nome. Na verdade, essa indústria 4.0 vem da iniciativa alemã, que foi uma pioneira, mas o nome pegou de tal forma que os nomes dos Estados Unidos, da Bélgica, do próprio Brasil, todos eles acabaram migrando para esse universo do 4.0, tá? E a coisa acho que cresceu a tal ponto que hoje se usa 4.0 para tudo, né? Eu gosto até de contar isso, e é verdade. Eu fui recentemente cortar o cabelo, né? E aí o cara falou, poxa, patrão, você quer aí um corte normal ou você quer um corte 4.0? Eu falei, pô, não é possível, né, cara?
até no cabeleireiro, até no barbeiro, o cara tá, né, já 4.0ando as coisas aqui. Então, assim, o termo, ele é um termo muito forte, né, muito marqueteiro, e até, como eu disse, né, está começando a generalizar de tal forma que está até perdendo um pouco esse valor, mas ainda é muito significativo, né, principalmente quando empregado nesse contexto original dele, né, que é o da indústria. E eu acho que entre todas essas iniciativas, independente desses nomes aí, localidades, elas tinham basicamente dois pontos em comum, né? A adoção de sistemas com alto nível de integração e o emprego de tecnologias habilitadoras. Para quê? Para tornar aquele parque industrial, aquela região mais competitiva, né? Tentar internar novamente indústrias que tiveram realmente uma evasão nos últimos anos para o mundo oriental, fazendo com que essa sua indústria nacional ou daquela região, né, de maneira geral, se tornasse mais competitiva, mais sustentável, e conseguisse atrair de volta, né, essas produções todas que tinham migrado, né. Claro que o Oriente não é bobo nem nada, né, eles também criaram suas iniciativas, né, tem o Made in China lá 2025, o próprio Japão tem a sua iniciativa e várias outras localidades. Então, o ponto é, pessoal, é um momento de oportunidade e se você não se aproveitar, né, desse momento, aquela pessoa que está do seu lado, aquela empresa que está do seu lado, aquele país que está do seu lado, pode se aproveitar, e se ele fizer isso, você vai ficar um passo atrás e não à frente, né? Então, eu acho que essa é a primeira provocação, a primeira chamada ao trabalho aí que eu faço para todo mundo que está nos assistindo, tá? Pensando nesses dois pontos, então, em comum entre todas essas iniciativas, eu queria primeiro falar sobre integração. Você vai ver que basicamente todas elas falam sobre transformação digital, a coleta de dados, né? E, portanto, a integração, muitas vezes, vertical dentro de uma indústria, levando informações do chão de fábrica até o corporativo, né? E vice-versa. Então, recebendo uma ordem de produção, despachando para isso ser produzido, entregando de volta informações sobre o quanto que foi produzido, com que grau de qualidade, eficiência, etc. A gente tem a integração horizontal. Então, dentro de uma cadeia de produção, diferentes empresas podendo se comunicar e trocar informações sobre o quanto que ela precisa em termos de insumo, ou quanto que ela pode entregar, ou quando ela pode entregar o material produzido para aquela próxima empresa da cadeia, e dessa forma trazendo os produtos mais rapidamente, né, e com um grau de, eventualmente até de customização mais elevado para o usuário final desses produtos, tá? E terceiro eixo de integração, que seria o de ciclo de vida do produto, né? Então, é possível cada vez mais empregar tecnologias recentes, como cloud, como machine learning, analytics, não só para integração vertical, horizontal, mas também para o ciclo de vida de produto, fazendo acompanhamento desde a concepção da ideia de um novo produto até a produção dele no chão de fábrica, a entrega para o cliente e o fechamento desse ciclo com revisões, né, desse produto, aumentando essa longevidade, fazendo com que eu consiga, como eu já falei, né, customizar muito mais rapidamente um produto, podendo até nos trazer para uma nova situação que remete àquela primeira, né, lá antes da primeira Revolução Industrial, onde tudo era artesanal, tudo era feito ali à mão, né, e portanto era customizado para cada indivíduo que comprava um produto. Imagina o famoso, né, o sapato, por exemplo. Então a gente pode retornar praticamente a esse mundo, onde o cara, o consumidor hoje pode entrar pela internet, né, pelo celular dele, selecionar um modelo que ele teve interesse, customizar diferentes aspectos do tamanho desse tênis, cores, né, formatos, e a empresa não ter que fazer isso de maneira artesanal, mas conseguir fazer isso através de tecnologia, ajustando, né, o setup dessa sua linha de produção extremamente rápido, a ponto de entregar esse tênis para esse consumidor em tempo adequado, né? Então vejam, é um momento realmente revolucionário que a gente vive, né? E as tecnologias habilitadoras, que são o segundo ponto em comum, né, dessas iniciativas, elas são várias, tá, pessoal? Então, eu estou citando aqui as três, talvez, principais, mas há outras tantas, né? Então, eu vou falar aqui de IoT, de realidade aumentada, desculpa, né, de inteligência artificial e de cloud, né, de computação em nuvem, mas ainda existe realidade aumentada, impressão 3D, cobots e outras até preocupações, né, pertinentes a esse mundo, né,
com relação a cybersecurity, com relação aos próprios sistemas cyberfísicos e a integração deles. Tem uma série de temas e tecnologias envolvidas. Mas eu gostaria de, nesse pouco tempo que a gente tem, né, focar em principalmente três. IoT, que é um cara que tem mudado, né, a internet das coisas, né, tem mudado drasticamente a forma de se coletar, armazenar e principalmente trabalhar dados dentro e fora da indústria. Então, eu consigo hoje, pensando na operação industrial, fazer acesso a dados que estão lá em máquinas, por exemplo, uma colheitadeira dentro do mundo de açúcar e álcool. Isso era impensável, né? Eu criar ali uma rede de IoT para coletar dados desse cara e poder informar o pessoal da usina sobre o que eles vão receber, com que qualidade, que quantidade, né, de cana para poder ser lá usinada. Eu consigo acompanhar frotas de entrega, né, de produtos, eu consigo sensoriar e acompanhar em tempo real o desempenho de uma turbina de avião, inclusive possibilitando o fornecedor da turbina vender isso daí como um serviço e não a turbina em si. Então a GE fez isso lá alguns anos atrás, deu super certo, né, conseguiu abocanhar o mercado aí praticamente todo por um certo período. E mesmo dentro do chão de fábrica, né, com dispositivos como esse que você está vendo aí, né, desse Wise aí da Advantech, e há tantas tecnologias, né, empregadas para isso, que podem ser ali conectados direto na cara dos seus dispositivos, dos seus equipamentos, buscando dados ali de maneira extremamente simples e, através de uma rede de IoT, disparando isso para um concentrador e jogando isso para o mundo do software para poder ser tratado, enfim, informações de parada de equipamentos, informações de desempenho de máquinas, de apontamentos de chão de fábrica, e informações que podem ser daí, por sua vez, né, consumidas por sistemas de software, de analytics, de BI, os próprios sistemas de automação, e a partir disso apresentados KPIs, apresentados sinóticos de funcionamento de equipamentos e outras coisas tantas que a gente pode fazer hoje com esse universo de IoT, né? Não vou nem discutir, mas é claro que o IoT está presente em várias outras tecnologias fora da indústria, né? Hoje, até uma geladeira pode ter um IP e estar endereçada dentro da web, né? E automaticamente fazer um pedido ali de reposição da sua quantidade de ovos na bandeja, né? Se assim você quiser. Então, vejam, a gente está cercado por dispositivos de IoT. Já faz anos que o número de coisas, né? Já é muito maior do que o número de pessoas conectadas à internet. Então é uma realidade, né? Isso não é exatamente uma tendência, tá? Inteligência artificial, né, pessoal? E a gente escuta falar muito sobre machine learning, que é um tipo de inteligência artificial normalmente empregado aqui na indústria para funções como, por exemplo, manutenção preditiva, né? Ou, enfim, predição de vários tipos de problemas que você pode ter no chão de fábrica. Geralmente você alimenta uma inteligência computacional com uma massa grande e apropriada de dados, e essa inteligência vai compreender como que funciona, né, aquelas suas informações e ser capaz de predizer certas situações a partir desse aprendizado que ela teve, né? Isso também, né, eu acho que, claro, tudo isso daqui é tendência, mas ao mesmo tempo é realidade. Há muitas empresas já fazendo uso desse tipo de tecnologia e tendo resultados realmente extremamente interessantes, né, de redução de custo de manutenção, de previsibilidade de demanda. Cara, tem uma série de possibilidades em cima disso, tá? Finalmente, cloud, né, que eu acho que é esse trio aí principal de tecnologias, né? Cloud que inclusive você pode nem ver como uma tecnologia, mas uma forma de se vender tecnologia, né? Você basicamente, com essa tecnologia de computação em nuvem, você não precisa mais ter aquelas estruturas gigantescas de data center hoje, com computadores, desktops e etc., disponíveis lá no chão de fábrica, na cara do processo, mas sim contratar de uma empresa como uma Microsoft, uma Amazon, enfim, diferentes fornecedores, né, para colocar o seu computador lá na nuvem e desse jeito poder expandir de acordo com a sua demanda, desse jeito você poder controlar, né, e prever esse seu crescimento de necessidade computacional, né? E muitas vezes sendo extremamente interessante para reposição de máquinas, para manutenção, né, reduzindo custos com relação a isso. Também uma tecnologia que veio para ficar e há muitos anos atrás. Veja bem, talvez nenhuma dessas tecnologias, né, habilitadoras seja exatamente super recente, né? Cloud mesmo, né? Puxa vida, o Caruso gosta de falar na nossa aula lá, e é uma verdade, né?
talvez vocês nunca tenham percebido, mas todos aqui já são usuários de cloud desde a década de 90, né? Alguém aqui já teve um provedor de e-mails em casa? Eu acho que não, né? Eu também não tive, e lá na década de 90 eu era usuário já do Ball, né, da Mandic, né, outros fornecedores lá que tinham um servidor de e-mails para mim. Eu não precisava me preocupar com isso, eu só entrava com meu usuário e senha e acessava minha conta, né? Então, veja, eu já era usuário de cloud lá na década de 90, né? Vocês também. E por que que isso não pode ser projetado, utilizado para tudo que a gente usa no nosso dia a dia, né? No nosso celular, no nosso desktop lá na empresa e em aplicações industriais, por que não, né? Isso também já é uma grande realidade, principalmente para aplicações de gestão, né? De conhecimento de dados, de analytics, utilizar esse universo de cloud, tá? Pessoal, pensando em tendências, né? Eu acho que tem muitas informações na internet. Uma das que eu filtrei aqui para falar para vocês é um relatório do Bill Lydon, que é um editor-chefe lá da Intec, que é uma publicação da ISA. ISA, para quem não conhece, é a Sociedade Internacional, né, de Automação, que promove discussões, eventos, cria normas, né, para esse universo, e também gera documentos como esse, né, um relatório de tendências. Quem tiver interesse, depois pode clicar nesse endereço e baixar o Electronic Book, né, esse relatório. Mas resumindo para vocês, tá, o que o Bill aqui provoca, né, é essa discussão de, puxa, será que a automação industrial ela está próxima ali de uma ruptura, né, com relação às arquiteturas de sistemas, softwares, etc., que a gente já tem tradicionais, né? Ontem mesmo, na reunião com a diretoria da ISA, um camarada meu lá da CIMA estava falando, puxa, será que muito em breve a gente não vai ter uma situação como essa, né, onde até o profissional de automação pode ter um pouco menos de valor perante o mercado e faria mais sentido ter um cara que é formado na área de computação, na área de TI, ou um outro cara que está mais olhando, enfim, de repente para a parte de hardware lá no chão de fábrica, né, e esse meio de caminho, de repente, está mais dominado pelas novas tecnologias, né? Então, essas são discussões muito interessantes, né, que eu queria só iniciar aqui, provocar, mas infelizmente não posso me prolongar muito, né? E através dessa provocação geral, ele elenca 10 pontos, né, 10 tendências que eu acho interessante. Claro que ele fala de digitalização, fala sobre a questão enfim, de transformação digital de maneira geral, né, através da integração de sistemas dentro da fábrica, da integração de dados, né, mas ele também cita coisas muito específicas, como o uso de robôs colaborativos, falando sobre emprego de cloud computing, para ter realmente operações mais enxutas, né, em termos de sistema dentro das fábricas. Também fala um pouco sobre o uso de redes sem fio. Não deixa de citar cybersecurity, que, como eu já disse, é uma grande preocupação dentro desse novo universo, né? Tudo agora se comunica, tudo se integra, e desse jeito você abre vulnerabilidades, então você precisa tratar esses pontos para mitigar riscos, né? Também fala sobre normas abertas de comunicação. Ele fala, por exemplo, sobre o PCUA, sobre MQTT, enfim, outras temáticas interessantes, né, para esse mundo de indústria 4.0. E fala, claro, né, sobre o perfil desses profissionais, exatamente essa questão que a gente estava comentando aqui no começo, tá? Indo um pouco além, né, e reforçando aquele ponto que eu falei no slide, 2 slides anteriores, por que IoT, Machine Learning, Cloud são tão relevantes? O Fórum Econômico Global, ele, ele fez uma questão, em alguns anos atrás, para os executivos das principais empresas do mercado, e eles responderam, você vê, 3 em cada 4 respondeu que até 2022 eles pretendiam ter iniciativas já implantadas de cloud, de machine learning e de internet das coisas. Então vejam como realmente isso é extremamente relevante, né? Assim como a questão de uso de Big Data para a parte de analytics, né? Que foi o primeiro de todos os respondentes aqui, né? 85% dos caras falaram que isso deveria estar implantado, deveria estar sendo utilizado por eles até 2022. Tá batendo na porta, né, pessoal? Né? Até o ano que vem. Eu acho que talvez muitos de vocês estejam na mesma situação. Se já não fazem uso de uma dessas tecnologias, ou de todas, né, vão fazer até o final do ano que vem.
Pensando ainda sobre a questão das tarefas, né, das tarefas desse mundo de automação, e pensando nelas divididas entre o que é feito por humanos e o que é feito por máquinas, vejam como esse cenário, né, evolui bastante rapidamente nesses poucos anos que foram medidos aqui. E mesmo tarefas mais complexas, que antes não eram feitas por máquinas, passariam a ser feitas. Então, vejam, lá para baixo dessa tabela, a gente já tinha uma parcela muito grande de processamento de dados, de olhar informações relacionadas a desempenho de atividades técnicas, tudo isso já sendo feito bastante fortemente por máquinas, né? Entre 30% e 50% por máquinas, né? Enfim, pelo computador, né? Essas tarefas, claro, se ampliam ainda mais nesse cenário, indo, por exemplo, olha, tarefas como essas que eu falei, técnicas, né, de baixa complexidade, essas tarefas técnicas e de média complexidade, né, sendo ampliadas aí em torno de 10%, né, nesses anos, e esse processamento de dados, né, sendo ampliado em torno de uns 15%, né, ao longo desses anos. Mas, ao mesmo tempo, veja só, lá no topo dessa escala, coisas que hoje dificilmente são feitas por máquinas, como, por exemplo, a tomada de decisão e a procura da razão para essas tomadas de decisão, sendo feito hoje por volta de 20%, né? Isso sendo ampliado para 30%, né? Isso é uma ampliação bastante significativa e de tarefas que não são exatamente manuais, né? Não são braçais, não são coisas que a gente esperaria que fosse designada uma máquina para tomar essa decisão, né? Então, vejam, né, são realmente diferentes tipos de tarefa e cada vez mais inteligentes ou mais complexas que vão ser executadas por máquina, exclusivamente ou parcialmente por máquina, servindo como auxílio para o humano tomar essa decisão. E pensando nas habilidades, ainda nesse relatório, né, de trabalhos aí que o World Economic Forum publica, eles fizeram também uma comparação sobre as habilidades que vão ter essa tendência a ganhar importância e as que estão perdendo importância nessa evolução aí dos últimos anos. Então vejam, tarefas, né, resumindo o que está nessa tabela muito rapidamente, tarefas que envolvam criatividade, comunicação entre pessoas, elas vão ser cada vez mais valorizadas, né? Agora, tarefas que envolvam a questão de memória, habilidades de auditoria, de cálculos. Cara, esquece, isso daí tem cada vez menos importância, né? Cada vez mais o computador vai fazer isso por você. Não, mas espera aí, Paiola, como assim, né? O cara não vai me substituir da noite para o dia? Não, não vai. Mas pensa bem, há 5 anos atrás, você fazia a mesma coisa que você faz hoje? E há 10 anos atrás? Então, por que você acredita que daqui 5, daqui 10, você vai estar fazendo a mesma coisa que você faz hoje, né? Eu não faço. Hoje, o que eu fazia 5 anos atrás, o que fazia 10, cara, até poucos anos atrás eu recebia pedido de compra por fax, né? Cara, você pega a molecada de hoje em dia, eles nem sabem mais o que é um fax, né? Então, veja, você não pode parar, você não pode fechar os olhos e falar, indústria 4.0, isso não é para mim, né? Ah, machine learning, IoT, isso aí é futuro. Cara, isso aí é presente, né? Isso aí está na sua vida e você não está, às vezes, nem percebendo o quanto você usa isso, tá? No Waze, no Uber, em outras tecnologias que você tem na mão, e isso já está no chão de fábrica, isso já está revolucionando a indústria, tá? Então você pode tomar a decisão de ser um pioneiro, de tocar isso, de fazer a coisa acontecer, ou de esperar essa onda atropelar você e você tentar sobreviver, né? Tentar não se afogar, tá? Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Todo mundo que está aqui hoje, eu acho que deveria levar esse chacoalhão e pensar, puxa, se eu não estou trabalhando com esse tipo de pensamento, com esse tipo de iniciativa de indústria 4.0, eu preciso começar, eu preciso perceber que eu sou parte atuante, parte importante dentro desse processo, tá? Independente de eu estar numa indústria de saneamento, de mineração, de óleo e gás, alimentos e bebidas, todas elas são impactadas por tudo isso que a gente está conversando aqui, tá? Um outro índice que eu acho importante comentar é esse aqui, né, de que as crianças entram hoje lá no começo do aprendizado e 65% delas, quando saem da faculdade, elas vão trabalhar com funções que não existiam lá quando ela entrou no ensino básico, tá? Cara, não é uma loucura, né? Você pensar, né, que essas pessoas todas
de ensino básico, intermediário, né, faculdades, tem que treinar e habilitar essas pessoas para o mercado de trabalho, sendo que às vezes você nem sabe qual vai ser a profissão dessa pessoa. É uma loucura, né? E essa é a realidade que a gente vive hoje, né? As tecnologias estão evoluindo muito mais rápido do que às vezes a nossa grade curricular, né? Bom, resumindo aqui, né, numa frase extraída do Estadão, se antes, né, a automatização se concentrava ali em linha de produção nas camadas gerenciais intermediárias e atividades mais ali rotineiras, manuais, braçais, agora elas, na verdade, são atividades não rotineiras, altamente especializadas, já impactadas por essa utilização de inteligência artificial, de computação, tá? Então, vejam, isso é uma realidade, pessoal. Isso é uma frase, inclusive, de 2 anos atrás, tá? Pensando nesses temas e na profundidade necessária para a gente minimamente falar sobre eles, a gente pensou numa série de webinars sobre inteligência industrial. Esse primeiro é só uma provocação, tá? Então, você vê, já estourei meu tempo e sequer entrei em detalhes aí sobre os temas que eu estou abordando. Então, vejam, nos próximos webinars, a gente vai tratar sobre essas questões todas. Vai falar sobre uso de dados no chão de fábrica, dados de processo. A gente vai falar sobre a questão de gerenciamento, né, dos processos ali em tempo real, supervisão e controle. A gente vai falar sobre a questão de gestão da produção, gestão de qualidade, de eficiência, de comunicação entre sistemas corporativos com chão de fábrica, né, de MES. A gente vai falar sobre a questão do cloud computing e a gente vai ter para isso o parceiro que vai ser o Claudio Makarovski da Microsoft, né, já está confirmado aí com a gente. Na sequência, a gente vai falar sobre IoT e essa convergência do mundo de TI e de TO, ou de automação. Ainda estamos esperando confirmar aí com a Advantech, mas provavelmente vai ser o Guilherme, né, um parceiro também de longa data nosso aí para fazer esse webinar junto com nós. E temos ainda mais 3 previstos, ainda também esperando a confirmação desses nossos parceiros, para a parte de cybersecurity, abordando não só a questão de invasão, de vírus, etc., mas pelo lado também de segurança de backup, segurança operacional em termos de alarmes que eu posso, né, trabalhar por minuto, por operador, etc. Vamos também ter um webinar falando de analytics e vamos ter um último aí falando sobre manutenção preditiva, né, ou manutenção prescritiva, aí, fazendo uso de machine learning, fazendo uso de inteligência artificial para isso. Então, quem não se inscreveu, entra de novo lá no link, se inscreva nos webinars que fazem sentido para você, tá? Vai ser um prazer aí ter você conosco nessa jornada. Então a gente vai falar realmente de todas as tecnologias ali do chão de fábrica até o corporativo e que fazem sentido para esse universo que a gente está discutindo aqui, tá? Então acompanhe, que eu acho que vai ser uma sequência bem interessante. A gente vai falar sobre essa parte de coleta, essa parte de tecnologias mais para o chão de fábrica. A gente vai falar para essa camada mais intermediária que recebe esses dados, armazena, faz cálculos, disponibiliza esses dados para aplicações superiores. A gente vai falar sobre as tecnologias que recebem esses dados e geram cálculos, contexto, integrações, né, para a camada de gestão. Então, não perco, tá? Pessoal, muito rapidamente sobre Aquarius, que eu já estourei realmente meu tempo aqui. Aquarius é uma empresa, para quem não conhece, que já está no mercado há mais de 35 anos. E eu diria que a Aquarius, ela tem realmente, eu acho que a nossa principal característica é ter um pé no mundo de TI, um outro pé no mundo de automação, né, ou de operação. É a possibilidade de trabalhar com uma empresa que olha bem para esses dois mundos de maneira integrada, né? O nosso valor está no conhecimento das nossas pessoas e que trazem essas duas formações no seu currículo, na sua bagagem. E isso nos tornou, acho que, uma empresa muito viável, né, muito adequada para esse mundo da indústria 4.0, que é baseada nessas iniciativas todas de digitalização de dados, de coleta. Isso é uma coisa que a gente já trabalha há décadas, né? Então, dessa forma, né, acho que a nossa crença é, independente do tipo de tecnologia habilitadora, né, se você está falando aqui de IoT, de cloud, de machine learning, de realidade aumentada, gêmeo digital, ou dos tradicionais SCADA, MES, PINs, cara, não o que importa para a gente, né, e portanto para você, é o que faz sentido para o seu negócio, né? A Aquarius, em sua atuação, ela sempre tenta entender primeiro o problema, qual que é a estratégia da empresa, identificar o que ela já possui em termos de tecnologia, respeitar esse investimento já feito, e tentar encontrar a melhor
o melhor conjunto de tecnologias e serviços para cobrir essas lacunas, para obter aquele resultado que é esperado, tá? Se é eficiência, então é eficiência. Se é melhor diminuição de riscos operacionais, então é diminuição de riscos, e assim por diante, tá? Para isso, nós temos mais de 10 parceiros fornecedores de tecnologia. A GE é a mais importante, né, dentre eles. A gente trabalha com eles há 20 anos. E outras tantas aqui com tecnologias que complementam essa solução. A gente, inclusive, vai falar um pouco deles, talvez nos próximos webinars, aí, fazendo demonstrações para ficar um pouco mais palpável, né, para ficar um pouco mais real isso que a gente está falando, para dar cara a esse corpo que a gente está descrevendo para vocês, né? E também temos parceiros de integração de sistemas. Inclusive, vários deles estão aqui presentes hoje no webinar, parceiros que são extremamente importantes para buscar, junto conosco, atender os nossos clientes finais, customizando nossas soluções de acordo com aquela necessidade específica de uma vertical, daquele conhecimento de processo que só eles têm, tá? Também temos parceiros para a área de projetos, que nos trazem tecnologias como cloud, como hardware de coleta em campo, né? Enfim, outros tipos de parceria aí que nos complementam para que a gente possa entregar um projeto de ponta a ponta, né? Sem o nosso cliente precisar se preocupar em nenhum detalhe ou gestão desse projeto. E também temos parceiros para inovação, né? Algumas universidades, aceleradoras de startups e algumas instituições, né? Como eu já citei aqui algumas delas. Todas elas fazem parte desse grande ecossistema aí da Aquarius de alguma forma, tá? Isso aqui eu já resumi naquele videozinho que vocês viram, né? Aquarius, como eu disse, coleta, cria contexto em cima disso, entrega resultados e obtém depois exatamente vantagens, né, competitivas para essa empresa, obtém maior eficiência, obtém maior qualidade, né, ou redução de custos de produção. Próximo passo que eu convido vocês é, claro, para entrar em contato conosco, né, pedir de repente detalhamento de alguma dessas informações que a gente falou, ou se aprofundar na discussão de alguma dessas tecnologias. A gente está aí disponível para, desde já, poder conversar com cada um dos interessados, tá? Mais um convite, a gente acabou de inaugurar o nosso podcast, aliás, nesse evento, né? Nossa criança está nascendo aqui, né? Quem tiver interesse de escutar, ele já está disponível lá na plataforma do Spotify. Se você apontar aí seu celular para esse QR Code, você já pode entrar no nosso canal e se inscrever. Já temos, portanto, o nosso primeiro episódio publicado, exatamente sobre a indústria 4.0, meia hora de conversa lá sobre o tema, tá? E já temos podcasts aí previstos para serem lançados um por semana daqui para frente, né? Inclusive, vamos ter temáticas semelhantes às dos webinars que a gente vai tratar, tá? Então, a gente vai falar também sobre IoT, sobre cloud, sobre machine learning, sobre realidade aumentada, sobre, enfim, todas essas tecnologias que estão comentadas até aqui nesse webinar, tá? Então, sejam muito bem-vindos, participem. Também temos nossos canais do YouTube, né, o nosso LinkedIn, onde a gente anuncia essas informações todas sobre os eventos, sobre artigos interessantes na área e outras coisas mais. Acessem, sejam muito bem-vindos a todos esses nossos canais. Temos aí também meu celular, meu e-mail. Fique à vontade para entrar em contato. Desculpa aí me prolongar um pouco, né? Mas Maurício, a bola está contigo agora. Okay. Se quiser compartilhar. Vou tentar compartilhar, então. Maravilha, já consigo ver aqui. Já tá visível? Está visível. Vocês me ouvem? Perfeitamente. Também te vejo. Eu ainda não entrei no modo apresentação, não, né? Ainda não. Ok? Ok, perfeito. Okay. Bom dia a todos. Meu nome é Maurício Kurkant. Eu agradeço o convite, muito honrado pelo convite que o Paiola me fez. Quero agradecer também o suporte da Tatiana para poder participar com vocês. Então, queria só falar algumas palavrinhas rápidas sobre a ARC e falar sobre quem eu sou.
A ARC é uma empresa líder em assessoria e consultoria nas tecnologias operacionais. Nós lidamos também, por coincidência, 36 anos, estamos no mercado. A ARC começou quando a instrumentação ainda era pneumática, como eu também comecei com instrumentação pneumática, ainda com resquícios da instrumentação mecânica, quando eu comecei a trabalhar, o que prevalecia era o mecânico entrando no pneumático, 315, era uma novidade chegando no mercado. Então, ela é líder nesse tipo de trabalho. Ela é formada tudo por pessoal sênior, gente nova não entra. Ela normalmente trabalha com pessoa que tem experiência de muitos anos na indústria, e esses especialistas, então, fazem uma série de trabalhos, e nós praticamente classificamos as disciplinas diferentes que existem nesse mundo de automação, agora integrado com a parte de TI, são mais ou menos 180 disciplinas diferentes. Quer dizer, se a gente for fazer uma catalogação do que existe, a gente poderia dizer que são 180 matérias diferentes. E os nossos especialistas estudam profundamente essas matérias e redigem relatórios e fazem assessoria para os usuários com parte específica do que cada um necessita. Nós temos uma presença global, eu sou o diretor técnico aqui no Brasil, e, como falei, fundada em 1986. Há algumas empresas que formam o ecossistema da ARC, está apresentado nessa tela. Nós temos muito mais, mas as mais significativas. Na parte de cima, vocês veem uma listagem de clientes mundiais muito significativos, usuários de tecnologias de automação, e na parte inferior, os fornecedores de tecnologia de automação e informação. Na realidade, nós temos o nosso mundo é formado por clientes de automação e informação e por usuários, por fornecedores dessas tecnologias. Por conta disso, o nosso ecossistema ele é muito rico em informações. Nós temos um contato frequente com os dois lados, sabemos obter dos usuários finais quais são as demandas, as necessidades do mercado, e, por outro lado, que nós podemos levar aos fornecedores que os ajudam a estimular pesquisa naquele sentido. E, por outro lado, nós conseguimos obter informações dos fornecedores do que está vindo aí de novo para poder passar essas informações. Então, nós trabalhamos com os dois lados. Okay? Nós vamos falar, então, um pouquinho de algumas tendências. Só complementando a brincadeira que o Paiola fez, que eu sou um sobrevivente do ITA, eu queria mencionar o seguinte. Eu me formei em 62, no ITA, fui para o ITA porque eu já admirava muito eletrônica. Quando me formei em 62, eu fui em 58, quando me formei em 62, a grande surpresa é que eu entrei numa empresa de fornecimento de tecnologia de automação mecânica, passando para pneumática. O que eu aprendi lá nos primeiros anos não serviu para absolutamente nada. Mas lentamente foi entrando no analógico, no 4A20, depois entrando no digital, depois entrando no software, depois entrando em novas técnicas que já foram mencionadas aqui. Do ITA foi um tempo muito interessante, porque foi a primeira escola de eletrônica, de engenharia de eletrônica no Brasil. Alguns anos depois começaram a aparecer na Poli, havia elétrica, mas com cadeiras de eletrônica. A única que apareceu na sequência foi a Poli com eletrônica. Mas o ITA, naquela ocasião que a gente entrou em 58, foi a primeira escola. E do ITA eu quero mencionar uma coisa que eu me orgulho imensamente, não é nenhum mérito meu, mas um dos meus colegas de turma é o brasileiro da área de tecnologia, que eu considero o maior brasileiro vivo e morto também, dos últimos 100 ou 200 anos do Brasil. Eu sou colega de turma do Osiris Silva, nada mais, nada menos que o fundador da Embraer, foi colega nosso, é colega até hoje, a gente conversa, uma pessoa que eu considero talvez o mais importante brasileiro que eu já conheci. Okay? Então, só para complementar a piadinha do Paiol. Bom, vamos entrar então no nosso tema. Eu queria começar falando de algumas subdivisões que a gente faz na área de indústria. A gente pode considerar que o mercado é dividido por 3 grandes grupos: as indústrias de processos, as indústrias de manufatura e as indústrias chamadas de infraestrutura, e às vezes também não chamada de indústria, mas é uma entidade similar. As indústrias de processo, ou indústrias também chamadas de contínuas, são aquelas que transformam os atributos químicos dos materiais. Então, indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, etc.,
entra alguma coisa e sai alguma coisa com uma constituição química diferente. Eu faço uma queima, faço uma combustão, faço uma destilação, eu mudo as características químicas do que entrou e do que saiu numa indústria de processo. As indústrias de manufatura, também chamadas de discreta, elas transformam os atributos físicos do material. Ela muda a forma, muda a dureza, muda a cor, muda o tamanho, mas não mexe na parte química, mexe na parte física. Então, exemplos são indústrias elétricas, que fazem componentes mecânicos, plásticos, etc., e que, por sua vez, vão ser montados se formando automóveis, celulares, condicionando bebidas, alimentos, etc. E o terceiro grupo, que é uma indústria, entre aspas, mas ele vai mudar a geolocalização dos materiais. São empresas que armazenam e transportam por meio de dutos, caminhões, esteiras, navios, e levam de um lugar para o outro líquidos, sólidos, minérios, fluentes, então também, inclusive, energia elétrica. Então, esses três grupos formam o total das indústrias e, de alguma maneira, cada uma tem as suas especificidades. A indústria de processo é a indústria que normalmente é controlada por um equipamento bastante conhecido hoje, que é o DCS, Tecnologia Internacional, ou, no Brasil, chamado de SDCD. O que gira essa indústria e esse equipamento de automação é um algoritmo que foi bolado aproximadamente há 90 anos atrás, chamado algoritmo PID. Então, tudo é baseado em sistemas de controle que têm os algoritmos PID. Por incrível que pareça, hoje, o algoritmo é uma coisa eletrônica, mas esse algoritmo foi inventado de uma forma mecânica e passou depois para pneumática, eletrônica analógica, digital, etc. Então, é a base de tudo. Na indústria de manufatura, quem comanda é o PLC, chamado no Brasil de Controlador Lógico Programável, ou PLC, como chamado internacionalmente, Programmable Logic Control. E tudo gira em torno de lógicas de bits, lógicas booleanas, fazendo uma série de zeros e um que vai fazer os determinados comandos. E as infraestruturas são empresas que transformam a geolocalização, ou seja, fazem o transporte e armazenamento de materiais. Isso está baseado em sistemas chamados SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, que na realidade tem um pouco de DCS, um pouco de PLC, um pouco de comunicação, e mais algumas tecnologias novas, como Supply Chain Management, a parte de Customer Relationship Management, que é relacionamento com os clientes, relacionamento com os fornecedores, e a parte também de gerenciamento de estoques, Warehouse Management Systems. Então, tudo isso faz o mundo que a gente chama mundo das operações industriais. Algumas tendências gerais com impacto financeiro é que a gente vê cada vez mais um merge, uma convergência entre esses três tipos de sistemas. Até 20 anos atrás, eles eram totalmente independentes. Fulano ou comprava um SDCD, ou um PLC, ou um SCADA. Hoje, a capacidade dos microprocessadores que eles são constituídos faz com que eles estão crescendo tanto nas suas capacitações que hoje começa a ser difícil. Alguns fornecedores que 5, 10 anos atrás eles falaram que eram fabricantes de PLC, hoje eles chamam o mesmo produto de um SDCD, porque a capacidade do produto cresceu, e então essas três tecnologias estão tendo uma convergência. Isso fazendo que hoje é até difícil, às vezes, saber se o sistema é um DCS, ou é um PLC, ou é um SCADA, mas as características básicas se mantêm. Outra tendência crescente é o percentual de preço do hardware dentro do pacote. Todo equipamento eletrônico, digital, ele tem uma parte de hardware, que são os componentes eletrônicos, tem uma parte de software, que é onde está a lógica da coisa, e tem uma parte de serviços para implementar o que o cliente deseja na máquina. Há 20, 30 anos atrás, quando apareceram os SDCDs, a parte de hardware era quase 90% do custo. Tinha um pouquinho de software, eram tudo softwares proprietários, não se usava softwares de mercado, e tinha um pouco de serviço que já vinha embutido nesse software. Hoje, o que mudou? O hardware vem ficando cada vez mais compacto, os microprocessadores estão levando tudo para dentro de chips, os serviços aumentaram muito e o software hoje praticamente predomina. Então, os softwares e baixaram de preço, porque se usa muito o que se chama Custom of the Shelf, a gíria americana é o COTS,
Hoje se compra máquinas, se compra switches, se compra roteadores, se compra processadores, tudo é já equipamento de mercado, ninguém desenvolve mais a máquina, o hardware, onde a coisa está rodando. Então, com isso, também os preços têm caído dessas tecnologias e cada vez mais uma predominância de software em cima do hardware. Usa-se cada vez mais os serviços terceirizados de computação em nuvem. A computação em nuvem existe de 3 características, que a gente chama de IaaS, PaaS e SaaS, que é qual do percentual da nuvem que é coordenada pelo fornecedor dos serviços em nuvem e qual é o percentual que é coordenada pelo usuário final. As grandes aplicações que a gente está no dia a dia, como já foi mencionado pelo Paiola, por exemplo, quando eu uso um Outlook, eu uso um PowerPoint, eu estou usando um Office 365 da Microsoft, é um SaaS. Então, eu não tenho muito conhecimento de informática, então eu uso o SaaS, que é o mais amplo, é o Software as a Service. Então, eles me prestam um serviço me vendendo um software que faz a capacitação. 10 anos atrás, eu precisava atualizar comprando HDs, CDs ou discos com informação para atualizar. Hoje, através dos contratos que a gente faz com a Microsoft, ela vai baixando pelo SaaS as atualizações dos softwares que a gente usa no dia a dia, o Outlook, o PowerPoint, o Word, etc. Outra coisa que está acontecendo na área de sistemas, que tem um impacto muito grande, grupos estão reunidos já há cerca de 4 anos, tentando fazer, e isso já está se tornando uma realidade, open systems, ou seja, sistemas abertos. Isso vai propiciar, num futuro, uma boa parte já existe hoje, mas num futuro próximo isso vai ser formado em uma escala muito grande, de tal forma que esses sistemas de controle, um DCS, um PLC, não vai mais ser obrigatoriamente de um fornecedor único. Hoje, quando um cliente compra um PLC, um SDC, ele casa com o fornecedor. O fornecedor vai ficar no futuro fazendo atualizações ou complementações, mas ele vai ter que comprar daquele fornecedor. Com os Open Systems, não, eu vou poder no futuro ter um sistema de controle, mas eu quero mudar, acrescentar mais entradas, não necessariamente eu vou ter que usar o mesmo fornecedor. Os sistemas serão abertos, eu vou poder ter partes dos sistemas de diferentes fornecedores trabalhando em conjunto entre si. Isso aí é uma realidade que está explodindo exatamente nesse momento. Hoje é difícil dissociar o conceito de automação industrial do conceito de transformação digital, ou indústria 4.0. As coisas estão tão integradas. O Paiola já mencionou que o termo indústria 4.0 foi gerado na Alemanha, principalmente baseado na indústria automobilística. O americano, quando pôs o mesmo conceito, ele chamou de transformação digital, mais orientado para a indústria de processos. Hoje, os dois termos são sinônimos, indústria 4.0 ou transformação digital, e hoje também o pessoal chama de indústria 4.0. É a mesma coisa, com termos diferentes que foram se adequando no meio. Então, são sinônimos. E hoje também é impossível dissociar o conceito de automação industrial do conceito que talvez seja o conceito mais caro para o ser humano, a sustentabilidade. Nós estamos detonando o mundo que nós vivemos. O planeta Terra é um universo fechado. Nós recebemos de fora somente energia do Sol. Mas tudo ou mais que a gente usa, as matérias-primas, vem de buracos que a gente abre na Terra. E vai cavando para tirar mais petróleo, tirar mais minério. Então, nós estamos cada vez cavando mais fundo e nós estamos detonando o ambiente onde a gente vive. E isso vai gerar problemas de longo prazo. Nós vamos ter, em alguns tempos, 100 anos, 50 anos, falta de água, falta de minério, falta de petróleo. E o que vai ser com o ser humano daí 100, 200 anos? Então, a sustentabilidade é ligada à preocupação da permanência do ser humano e de outros animais e vegetais em cima da Terra. Se eu consigo melhorar a minha atividade de modo geral, fazer mais com menos matéria-prima, fazer mais com menos energia, eu vou melhorar o meio ambiente. Isso tem um impacto muito grande no ambiente onde a gente vive e tem um impacto muito grande na empresa que a gente trabalha. Se a empresa, para fazer tudo isso, ela não for rentável, a empresa também não vai conseguir sobreviver. E ainda temos uma terceira sustentabilidade que a gente tem que tomar muito cuidado, que é a estabilidade social.
há uma preocupação com toda essa automação se no futuro não vai ter gente que não vai ter emprego. A gente está notando que determinadas áreas estão consumindo mão de obra especializada com tremenda força. Quer dizer, então, aquelas pessoas que têm o cérebro como a sua fonte principal de trabalho, cada vez terão mais empregos. Mas as pessoas que estão trabalhando com braços e pernas no seu trabalho, terão cada vez menos disponibilidade de emprego, porque isso está se automatizando cada vez mais. Então, há um problema também de consciência, de sustentabilidade do ponto de vista do ser humano, ok? Então, são alguns pontos macro que eu queria mencionar de início. Vamos falar um pouquinho rápido do que é uma empresa industrial de um modo geral. A Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, eles bolaram, o Departamento da área de comércio, criou esse modelo há muitos anos e ele se aplica até hoje. Provavelmente, dentro de algum tempo, ele deve mudar, com todas essas mudanças que nós estamos tendo. Mas o que ele reza, esse modelo de Purdue? Imagine uma empresa comercial baseada numa indústria, uma empresa que vai vender algum produto que ela fabrica. Qualquer que seja a atividade dela, química, ou de processos, ou de transporte, seja lá o que for, ela vai passar por um ciclo do momento que ela recebe um pedido. O pessoal comercial faz o marketing, promove, faz as propostas, discute com o cliente e traz um pedido e joga o pedido para dentro de casa. Qualquer que seja a atividade da empresa, ela corre um ciclo. Primeiro, ela tem que receber um pedido, ela tem que processar esse pedido, ver se esse pedido está conforme o que foi proposto, preço, prazo, qualidade, discriminação técnica, etc. Recebeu, acertou, aceitou esse pedido, ela vai processar esse pedido e vai jogar dentro do sistema. Uma vez que isso tenha acontecido, isso vai para um departamento de planejamento de produção. Opa, entrou um pedido, então nós temos que planejar como é que nós vamos produzir isso que a gente vendeu. Empresas muito grandes, pode ter diversas fábricas em diversos países, na mesma fábrica pode ter várias linhas de produção. Então, esse planejamento vai providenciar a definição. Qual dos países que vai fabricar, dentro desse país, qual das fábricas, dentro dessa fábrica, qual das linhas. Define isso em função do quê? Dos custos de matéria-prima, dos custos de mão de obra, do custo de energia, da disponibilidade de usuários, enfim. Ela toma uma decisão. E, uma vez que ela toma essa decisão, ela joga para dentro da fábrica para o controle de produção. O controle de produção, então, recebe aviso. Entrou um pedido para fazer isso em tanto tempo, com tais especificações. O controle de produção, primeira coisa que ele vai fazer, destrincha o que é necessário para ele, quais são os insumos, energia e matéria-prima, e joga para o controle desses insumos, que é vamos dizer, o almoxarifado geral de materiais. O almoxarifado separa o que precisa e devolve para a fábrica. Se ele não encontra no almoxarifado, ele vai mandar para o controle de compras. Compras vai executar a compra da matéria-prima, recebe e manda para a fábrica. Então, está fechada a entrada de material. Então, o controle de produção começa, joga nas máquinas, nos equipamentos e toca a produção para ser feita. Uma vez que essa produção começou a rodar, o pessoal de garantia de qualidade vai estar fazendo todos os alinhamentos. A matéria-prima que entrou está dentro das especificações, as especificações estão corretas, a fábrica está totalmente adequada com os seus equipamentos para fazer a qualidade que nós necessitamos? Sim. Então, ela larga a produção e até o material ficou pronto. Ficou pronto, joga no controle de estoques, de produtos acabados. Esse controle de produtos acabados vai jogar para o departamento de custos, para analisar qual foi o custo daquela produção. O custo bate com o quanto foi vendido? Não bateu? Por quê? Faz um feedback para analisar o que houve. Esses custos definidos, joga para o departamento fiscal, emite a nota fiscal, avisa a Receita Federal qual foi o seu lucro, joga para o controle de entregas, o controle de entrega verifica se o cliente vai retirar, se eu vou entregar, e termina o ciclo. Não, termina o ciclo? Não. Tem uma coisa que ficou para trás, que é a gestão de manutenção. Se a manutenção não garantir que essas máquinas funcionem durante o período de fabricação de modo adequado, não vai acontecer nada, não vai sair material para entregar. Então, a manutenção, a gestão de manutenção, faz parte desse circuito. Ela fica meio em retaguarda, mas ela faz parte do circuito. Esse ciclo todo é chamado modelo de Purdue. Dentro desses departamentos que eu mencionei, desse ciclo, existem duas áreas muito importantes a destacar. Essa área que está dentro dessa linha pontilhada vermelha é uma área que cobre a gestão da produção
a gestão da manutenção e a gestão da qualidade. Então, o meu produto tem que se produzir no prazo e com as especificações definidas, essa é a função desse órgão. Esse vai garantir a qualidade desde a entrada da matéria-prima até o produto final e todos os processos de produção, e a manutenção vai garantir que tudo funcione, que as máquinas funcionem, que não quebrem, que não parem, seja durante os intervalos em que a máquina está parada ou durante todo o processo produtivo. A conjunção desses três elementos, produção, manutenção e qualidade, passou a receber um nome de área industrial, já era, tem gente que chamava isso de chão de fábrica, hoje se chama OT, Tecnologias de Operações. Então, esse grupo de três atividades diferentes, produção, manutenção e qualidade, isso é o famoso OT. Tá? Então, dentro do OT, existe um diretor de operações, hoje numa fábrica seria o CTO, o CEO, Chief Operations Officer, e ele cuida de toda a produção. O pesadelo desse diretor é que um dia a fábrica pare durante a produção. A fábrica parar é prejuízo total, tudo que ele não quer. Tá? Então, isso é o objetivo principal da tecnologia de operações, é manter a fábrica sem parar, a menos das paradas planejadas. Tudo mais que ficou fora dessa linha vermelha, pontilhada, compras, entregas, estoques, etc., são atividades típicas do quê? Da área de TI, tecnologia de informação. Ela vai se preocupar principalmente com o fluxo de dinheiro, com o fluxo de materiais entrando, pagando materiais, faturando, vendo os impostos, etc. Então, a tecnologia de informação que se aparelhou com outras ferramentas muito mais recentes do que essas de tecnologia de operação. Essas começaram há 100 anos atrás, como eu mencionei, com metodologias mecânicas, pneumáticas, eletrônicas, etc. A tecnologia de informação é mais recente, tem cerca de 50 anos, e hoje elas vão casar. Estão casando e já casaram em muitas empresas. Tá? Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Essa é a integração total entre OT e IT. Esse é o ponto, a raiz de tudo que vai acontecer. Qual é a dor de cabeça do CIO, que é o Chief Information Technology? É o que informações secretas, informações confidenciais de custos, valor da empresa, folhas de pagamento, pagamento de fornecedores, etc., impostos, que alguém entre e faça um estrago na empresa, danificando as informações que ele tem, às vezes até pedindo pagamentos ilegais para não causar problemas para a empresa. Então, o pesadelo desse é que alguém entre no sistema para fazer estragos na sua parte econômica. Okay? Entre essas duas partes, essa linha vermelha, que a gente não mencionou até agora, só falamos dentro dela e fora dela, essa linha de interface passou a receber 3 nomes diferentes: MES, CPM e MOM. É a mesma coisa. A gente entende o MES como essa linha de interface, faceando esses dois mundos de OT e IT, para pequenas células de produção. Para uma empresa que tem uma célula fazendo um produto, outra célula fazendo outro. Então, o MES é tudo que se refere à integração de TI e TO dentro dessa célula. CPM é quando a gente já pensa numa empresa como um todo, uma empresa que tem uma linha de produção, várias linhas de produção dentro daquela empresa. E MOM é quando é uma empresa internacional, uma empresa grande, que tem várias fábricas em vários lugares do mundo, então ela tem que ter uma integração muito maior ainda. Então, o que diferencia MES, CPM e MOM é apenas o tamanho e a complexidade do que ela está fazendo, mas é a mesma coisa. Tá? E o que tem dentro desse MES? O MES, na realidade, é uma caixinha de ferramentas. Ele não é uma coisa, eles são várias coisas. Cada empresa pode ter necessidades diferentes, e aqui a gente elenca o que pode ser um MES. Pode ser uma programação de planejamento de produção, pode ser uma gestão de produção, pode ser uma gestão de energia, pode ser uma gestão de ciclo de trabalho, de bateladas, gestão de materiais, gestão de ativos, integração entre equipamentos e sistemas, gestão de estoques, informação de tempo e trabalho, gestão de relatórios. Eu vou voltar aqui já. Análise de causa-raiz, análise temporais, análise preditiva, análise de tomadas de decisões, melhoria de visibilidade, algoritmos customizados. O OEE tem uma característica dentro desse MES, que ele é uma forma de medir a efetiva
a efetiva a produtividade que essa unidade industrial está tendo. Ele combina aquelas 3 itens, a produtividade, que é quanto eu estou produzindo em relação a quanto eu poderia produzir. Então, vamos dizer que eu tenho uma fábrica para produzir 100 mil toneladas de um produto por dia. Se eu estou produzindo 90, a minha produtividade é 90%. Eu estou 10% abaixo do que eu poderia produzir. Se eu não estou produzindo a plena carga, 100%, a minha produtividade está prejudicada. O segundo elemento é a disponibilidade, que é a gestão da manutenção, hoje chamada de gestão de ativos. A minha fábrica é programada, é projetada para produzir 100% do tempo, a menos de fábricas que tenham que parar de tempos em tempos. Por exemplo, uma refinaria, uma planta petroquímica complexa, ela para de 7 em 7 anos. Ela tem um planejamento de que a cada 7 anos ela para por 30 dias. Aí troca tudo que tem que trocar, acabou, fechou, ela tem que rodar, teoricamente, 7 anos sem parar um minuto. Se ela tem uma parada imprevista, porque queimou um motor, caiu um raio e estourou alguma coisa, ela não está com 100% da sua disponibilidade. Ela está com 90%. Então, meu OE é prejudicado. E a terceira é da qualidade. Se eu produzir, tive que jogar 10% fora, porque não atendeu as especificações que deveria ter aquele produto, novamente o meu OE está prejudicado. Então, o OE é a combinação é a multiplicação, é o produto da disponibilidade versus produtividade versus qualidade. Então, se eu tenho 10% de redução em cada um desses, eu estou com meu OE a 72% do que minha empresa poderia estar produzindo. Então, ele é um indicador em tempo real de quanto efetivo eu sou. E se eu tiver 3 reloginhos, um para P, para produtividade, um para D, para disponibilidade, e um para a qualidade, eu sei qual desses 3 é que está interferindo e aonde eu tenho que apontar o dedo para eu resolver o problema, ok? Outro problema que a gente tem que levar muito em conta nos dias de hoje é a cibersegurança. O Paiola também já mencionou esse ponto, e hoje a gente tem que ver a cibersegurança de dois tópicos diferentes, olhando como TI, olhando como TO, ok? O IT e o IoT, né? Por quê? Porque no IT, o que se quer? Manter os dados internos seguros, que eles não extrapolem o ambiente da fábrica. E no OT, eu quero bloquear e repelir ataques externos. Então, são dois objetivos totalmente diferentes os dois. E hoje tem que se fazer, com essa integração total, que não existia até alguns anos atrás, ficou muito mais preocupante a cibersegurança dos dois concatenadas, da parte de IT e a parte de OT. Um estudo que a ARC fez recentemente, isso veio num congresso da ARC há alguns meses atrás, ela constatou que o que se gasta no mundo hoje em TI é aproximadamente, em cibersegurança de TI, é hoje aproximadamente 45 vezes mais do que se gasta em cibersegurança de TO. Então, vocês veem o perigo de implantar um sistema ultramoderno se não se pensar na segurança de TO simultaneamente, tá? É verdade que o TI, às vezes, não vai só em indústria, ele pode ir em banco, pode ir em empresas comerciais, mas vamos reduzir a metade. Então, em vez de 45 vezes, é 22 vezes maior o que se gasta em cibersegurança de TI nas indústrias do que se gasta. Então, isso tem que ser mudado totalmente, porque hoje eu diria assim, um ataque de TO, de cibersegurança de TO, hoje pode ser muito mais prejudicial. Alguns ataques que ocorreram esse ano, que são relatados no mundo, algumas fábricas chegaram a ficar paradas por mais de 160 dias depois que receberam um ataque na sua produção. Existem certas condições que a fábrica, uma vez que para de forma imprevista, ela pode ter uma perda total. Então, é uma coisa a se pensar. Outras tendências ainda, falando da integração da automação com as outras áreas da atividade, quando surgiu a comunicação digital entre o campo e o sistema, que isso aconteceu mais ou menos nos anos 2000, apareceu a transmissão chamada HART. O que era? No início, os transmissores, os sensores, mandavam sinal para o sistema de controle, e o sistema de controle mandava o sinal para o dispositivo final, a válvula que ele comandava, tudo de forma analógica, 4 a 20 miliamperes. Então, ia um sinal e voltava um sinal de 4 a 20. E era a única informação disponível. O pessoal de manutenção não podia mexer no instrumento, porque ele estava em operação, ele não podia fazer nenhuma preventiva, nada disso, porque interferiria na produção. Mais ou menos nos anos 2000, foi bolado um protocolo chamado protocolo HART.
Em cima do 4A20, pela primeira vez foi inserido um sinal digital que se sobrepunha ao sinal analógico de 4A20. Então, era um trem de pulsos, e através dessa comunicação pulsada, que era intermitente e não afetava em nada a medição e o controle, era possível fazer uma análise do instrumento, que às vezes estava numa coluna de destilação a 100 metros de altura, sem ter que ir até a coluna, subir, retirar o instrumento, colocar outros, parando a fábrica. O mundo passou a ser diferente, gerou pela primeira vez uma grande integração entre a automação e a gestão de ativos. Passou a ser possível o mesmo equipamento medir e, ao mesmo tempo, no mesmo momento, o equipamento está sendo avaliado se ele está dentro das especificações, se ele precisa de uma recalibração, assim por diante. Então, foi a primeira grande integração que apareceu. Atualmente, com a transformação digital, nós estamos integrando em várias outras áreas, além da manutenção, mas fazendo essa integração total entre IT e OT, que já foi mencionada. E outra coisa, nós estamos trazendo também a compatibilização de recursos de IT para o sistema de automação. Quer dizer, hoje nós estamos trazendo uma série de novas tecnologias, como já foi mencionado, através da nuvem, através da inteligência artificial, etc., da internet das coisas. Estamos trazendo isso, fazendo que a inteligência artificial e essas outras tecnologias estão cada vez mais se inserindo nas operações industriais. Vamos falar um pouquinho disso depois. Okay? Então, quais são as tendências de mercado que aceleram a transformação digital? Então, hoje nós temos novos projetos que são muito maiores e mais complexos. Eles exigem uma prontidão operacional maior, requerem uma consciência da situação, forçam uma entrega maior de informações, eliminam paradas não planejadas ou incidentes, exigem o treinamento de novos funcionários, acumulam informação, que antes havia uma perda de capital humano, quando alguém se aposentava, levava uma grande parte do conhecimento da empresa. Hoje, parte desse conhecimento fica registrado nas máquinas, então, quando entra um funcionário novo, ele não precisa começar do zero. Ajuda na migração e modernização, traz um profundo conhecimento dos processos e procedimentos de trabalho e permite diagnósticos mais rápidos. E quais são essas ferramentas? Essas novas tecnologias que apareceram da integração do TI com o TO, o TI trouxe, além daquela parte principal que ele tinha, que era mexer com a parte financeira, novas tecnologias de TI trouxeram para uso hoje a inteligência artificial, a aprendizagem de máquinas, que é o machine learning, analítica avançada, a realidade aumentada, a realidade virtual, gestão de desempenho de ativos, gestão de desempenho de operações, gestão de integridade de ativos, blockchain, que é uma outra tecnologia importante, vai ganhar espaço, robôs colaborativos, os cobots, robôs autônomos, o digital twins, ou gêmeos digitais, o edge e a convivência entre o IT e o OT. São tudo técnicas de TI que foram se integrando graças a essa integração IT-OT. Então, a inteligência artificial é o principal facilitador da força motriz por trás da digitalização. Com conectividade e execução, ela já está transformando vários processos industriais. A manutenção está mudando. Antigamente, quando tudo começou na indústria, a primeira manutenção que tinha era a manutenção corretiva. Queimava a lâmpada, vai lá e trocava a lâmpada. Aí começou a aparecer a necessidade de fazer uma parte um pouco mais eficiente. Eu posso trocar a lâmpada, mas eu não posso trocar um motor que está rodando. Então, começou a aparecer a manutenção preventiva. É o que, quando você compra um carro, o fabricante fala, você tem que trocar o óleo a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros. Se eu não trocar, vai pifar o motor? Não, não vai. Mas ele, fabricante, se resguarda, porque se você fizer isso por contrato da compra, ele garante que o teu motor não vai fundir. Mas é uma melhoria, com certeza não vai ter um motor fundindo naquele tempo, mas por muitas vezes você vai trocar o óleo sem que houvesse necessidade. Aí apareceram graus mais sofisticados. Então, apareceram a parte de manutenção por medições. Eu posso, por exemplo, pôr um analisador para ver se o óleo tem muito partícula de ferro, posso ver se a máquina está vibrando demais, posso ver se aqueceu a temperatura dos bancais. Então, eu posso fazer uma manutenção baseada em medições. De repente, a manutenção virou um processo dentro dos processos. Eu passo a medir quanto eu tenho de ferro dentro do óleo, quanto é a temperatura, qual é a vibração, tudo que eu fazia na parte do processo em si. Então, a manutenção hoje,
virou uma manutenção baseada em medições, virou um tipo de processo particular dentro da planta. Hoje já existe, com a inteligência artificial, apareceram a preditiva, a prescritiva e mais uma outra aí que já estão acima da prescritiva, dependendo unicamente do uso de inteligência artificial, que correlacionando todas as informações, ela já pode antever quando alguma coisa está fora do normal. Um microfone em cima de um motor, um pequeno microfone, uma pecinha que custa poucos dólares, pelo ruído que ela acumula durante o tempo, ela começa a perceber diferenças do nível de ruído, do tipo de ruído. Isso já pode fazer com que a inteligência artificial determine quanto que ela está piorando, já faz uma análise de como ela está degradando no tempo e já define quando é que essa máquina vai ter que ser parada para uma troca. Então, isso são as prescritivas. Okay? Nas operações, está havendo grandes mudanças. Na parte da cadeia de suprimentos, está havendo uma grande mudança também com essas tecnologias de inteligência artificial. E nos projetos de engenharia, através de algumas características, por exemplo, hoje existe o que a gente chama de gêmeo digital. Então, você faz um modelo idêntico ao da tua fábrica, ou mesmo antes da tua fábrica estar rodando, e você consegue fazer uma série de mudanças, melhorias e análises do desempenho, desde a construção, do startup, até na fase de vida da máquina, por meio de um módulo que é um gêmeo. E você pode inserir alterações para ver o que você poderia melhorar, o performance e assim por diante. Então, a inteligência artificial também está alimentando uma série de tecnologias transformadoras que vão impulsionar cada vez mais a fabricação. Aí entra a robótica, máquinas inteligentes, veículos autônomos, interface de voz, realidade virtual, realidade aumentada, aplicativos inteligentes, etc. Então, com isso, nós estamos passando por uma fase de grandes mudanças. Então, a aplicação do AI nas indústrias de processo, ela traz uma resposta para o pessoal que é o mais preocupado com toda a empresa, o dono da empresa. E ele está preocupado com a sustentabilidade, que é a maior das prioridades dele. Então, o que ele consegue? Ele consegue melhorar a variabilidade dos processos, menos perturbações, melhoria na produção, menor consumo de energia, na qualidade do processo do produto, fornecimento mais confiável, melhora da expectativa do cliente, menos retrabalho, menos custo, eliminação de rejeitos, na atualização dos ativos, utilização dos ativos, redução de tempo parado, otimização das técnicas de manutenção, desempenho dos ativos, engajamento da força de trabalho e na segurança operacional, redução do risco operacional, predição inteligente e assim por diante. Então, com isso, vai ter maior sustentabilidade da empresa e do meio ambiente, porque ele vai melhorar a sua produção, vai reduzir consumos de matéria-prima, de energia, de perdas, etc. Isso tem um bom sinal no mercado para os investidores e um excelente sinal para os clientes que estão sabendo que estão trabalhando com uma empresa que vai garantir o que ela se propôs a fornecer. Hoje, se calcula que mais ou menos 85% das empresas já estão em processo, já estão pilotando algum tipo de atividade na área de inteligência artificial. Algumas com mais sucesso, menos sucesso. São tecnologias que não são fáceis, exigem gente habilitada, mas todo mundo está, de certo modo, caminhando para isso. Já tem mais ou menos 85% das empresas já pilotando algum tipo de coisa. Agora, é necessária uma convergência entre pessoas, processos e tecnologias. Tem que começar tudo treinando gente, nós vamos falar disso depois, melhorando os processos, os workflows, e a tecnologia hoje é o menor dos problemas, porque ela já existe. É só treinar a gente nela. Hoje não precisa quebrar a cabeça procurando uma solução. Já tem a solução. É só usar, qualificando o pessoal para fazer isso. Okay? Uma pesquisa que a ARC fez junto a 157 indústrias detectou que existem várias barreiras organizacionais da cultura na gestão e de mudanças nos funcionários. É que o pessoal chama de change management. Tem que mudar muita coisa. O change management talvez seja a etapa principal, mudar os conceitos, mudar a cabeça de todo o pessoal da empresa para poder aceitar essas grandes mudanças. Que isso vai, se não for feito, certamente há problemas à frente com essa implementação da transformação digital. E outra coisa que está acontecendo na empresa é que ela está trazendo dentro do perfil dos seus funcionários, apareceu uma série de novas pessoas com novas culturas, novos conhecimentos.
são os cientistas de dados e os engenheiros de dados. Há ainda alguma polêmica entre qualificar o que é um cientista de dados, o que é um engenheiro de dados, mas mais ou menos a gente pode já fazer uma divisão assim. O engenheiro de dados é aquele que trabalha com números, trabalha com dados, planilhas e bancos de dados, etc. E ele prepara, já separa, já põe de forma utilizável o que vai ser trabalhado com os dados, o que vai fazer com aqueles dados. E o cientista de dados é aquele que recebe esse material todo e usando esse material todo, ele vai procurar como é que essas informações podem melhorar as operações industriais de um modo geral. Ele tem que ter um monte de qualificações, ser apaixonado por negócio, curioso com dados, tem que estar apto a resolver problema, ter uma cabeça estratégica, proativa, inovativa, colaborativa, e uma série de qualificações técnicas que não são poucas. Exige muito conhecimento da área de TI, da área de matemática, precisa gostar muito, mas é um elemento que 5 anos atrás, você não via alguém falar, eu sou da área de dados da empresa. Hoje, várias empresas estão criando um departamento de dados. E você já vê que muita gente se apresenta já como responsável pela área de dados, já existem diretores nessa área. Então, é uma área que foi ganhando espaço e hoje é da parte integrante. Tem gente que já falou que os dados hoje são o que o petróleo foi 100 anos atrás. É quem tocava as locomotivas, tocava as máquinas, as caldeiras, o combustível que tocava a fábrica. Hoje se fala que os dados é o combustível que toca a fábrica daqui para frente. E já se fala, então, olhando essa integração entre IT, OT e inteligência artificial, existem várias formas de conhecimento, tanto na parte de ciência de dados, na parte de tecnologia de informações, como na tecnologia de operações. Essas 3 grandes áreas de conhecimento estão se fundindo e estão criando, então, qualificações que exigem muito de determinados profissionais, e isso está fazendo que essa carreira está progredindo de uma forma bastante interessante e bastante dinâmica. Então, não vou... Isso vai aparecer no filme depois, vocês veem, mas tem toda a relação de dados. E a transformação agora também por parte da nuvem, que está integrada. Hoje ninguém mais tem um computador muito grande porque fazer grandes processamentos. Os computadores hoje das empresas são pequenos e aluga-se nuvens, aluga-se espaço em nuvens e todo o processamento é feito na nuvem com grande velocidade, tanto de processamento como de transmissão via internet entre a empresa e a nuvem. Então, tudo que antes obrigava grandes computadores na empresa, porque só empresas de valor muito elevado tinham capacidade de comprar um computador há 20, 30 anos atrás, a nuvem democratizou o uso dos computadores. Hoje, por isso que apareceram as startups. Hoje, um fulano na garagem da sua casa, com um PCzinho, um laptop, ele pode fazer coisas que antes era impossível. Ele pode fazer tudo o que ele quer desenvolver na sua casa, mas usando a nuvem como um background para poder ter softwares de inteligência artificial, uma série de outras coisas. Então, a nuvem foi um passo decisivo para integrar tudo isso. O modelo que havia é o básico até hoje, que é chamado modelo ISA 95, ele vai desde o chão da fábrica, onde tem os equipamentos de produção, aí tem os sensores e as válvulas, que é o nível chamado nível 1, que é o nível de chão de fábrica, é a interface entre o processo e o controle. O nível 2 são os sistemas de controle, DCS, SCADA, PLC. Aí entrava nos computadores pessoais da fábrica para fazer alguns softwares de performance, chamados de aplicativos de planta. Aí apareceram alguns aplicativos, por exemplo, a coisa de 15, 20 anos atrás, alguns softwares para, por exemplo, melhorar a sintonia das malhas. Há toda uma ciência para melhorar a sintonia de um controlador PID. Hoje, existem softwares que você põe ele que vai sintonizar os ajustes do PID da fábrica. Havia software para melhorar os ajustes de atuação em cima das válvulas. Conforme a válvula vai trabalhando, ela tem um desgaste natural, e ele também fazia uma espécie que ele chamava de uma impressão digital da fábrica,
pegava todas as características da válvula no momento que ela começou a ser usada e via como essas características iam evoluindo através do tempo, ajudava então a fazer uma análise preditiva de quando que essa válvula teria que ser trocada. Então, tudo isso já existia no analógico, no digital com os SDCD e PLC, e entrou nos pequenos sistemas de software ligados ao sistema de controle de processo na fábrica. Isso se chamava sistemas, vamos dizer, de chão de fábrica, ISA 95. E foram ligados aos poucos aos grandes processadores, aos SAPs da vida, aos softwares de ERP e outros softwares corporativos. Hoje, com essas novas integrações, a gente está migrando para um sistema onde tem um hub central digital de toda a organização. Então, nós temos nuvens ligados via SAS, né? ou seja, toda a transformação. E a gente tem tudo que tem no chão de fábrica, a parte de historiadores, sistemas embarcados, sistemas legados de tecnologia OT. Existe, então, uma conectividade que é gerenciada por alguns dispositivos, para a conectividade e para o Edge. O Edge é uma outra coisa que existe, que é uma coisa muito nova, é o elemento que está mais crescendo dentro dessa transformação toda. É o seguinte, está se levando para pequenos dispositivos de campo, onde havia praticamente, no campo que a gente fazia, pegava as variáveis que a gente media, os sinais dos transmissores, fazia uma multiplicação e levava para o sistema. Hoje você tem que fazer, dentro dessas unidades que coletam os sinais de campo, eu posso ter inteligência artificial, eu posso fazer determinadas coisas totalmente fora do sistema, integrada para o sistema, mas com a rapidez de estar sendo feita no próprio campo. Eu posso ter um sistema inteligente junto às válvulas e aos transmissores de campo. Isso a gente chama de Edge, é o elemento que está mais crescendo. Há uma parafernália de fornecedores trabalhando nessa área. É até difícil acompanhar a quantidade de informações novas que aparecem a todo dia. Isso, então, aos poucos, está substituindo o modelo do ISA 95. A gente tem o Hub Digital Empresarial, com uma série de outras considerações. E, finalmente, a última coisa que eu quero falar, porque acho que o meu tempo já estourou, se não está estourando, é o seguinte, está aparecendo uma nova coisa dentro da área, um novo elemento dentro da área de cloud, nuvem. Agora se fala muito, e vai explodir isso, são os hyperscalers, que são nuvens especiais, nuvens que são projetadas de forma... Porque até hoje o que acontecia? O usuário, o cliente final, vai numa fornecedora de cloud e fala, eu quero tanto espaço por tanto tempo, e paga o que ele contratou. O hyperscaler é uma nuvem adaptativa, é uma nuvem que você pode escolher contratar um determinado tamanho em um determinado tempo, mas no frigir dos ovos, à medida que as coisas vão aumentando, a própria nuvem se adapta, ela aumenta a capacidade, ou aumenta a velocidade que ela te manda os dados, e em função das suas necessidades. Você vai mandando mais dados, a nuvem já está chegando na sua capacidade de contrato. O hyperscaler é uma nuvem que ela se acomoda e vai te avisar, olha, vai custar mais tanto, mas você já está dentro do sistema funcionando. Então, isso dá muito mais liberdade de trabalhar do que ficando preocupado. Já estourei a nuvem, a capacidade do contrato. Não, ela própria já vai te avisando onde é que você se encontra. De novo, inteligência artificial controlando a própria nuvem que comanda o que você está fazendo dentro de todas as outras aplicações. Essas nuvens são fornecidas por Microsoft, por Google, por Amazon, e isso está se tornando assim, um pivô de um novo crescimento, uma nova explosão de novidades. Ok? Então, isso que eu queria apresentar para vocês. Um último comentário. Nessa transformação digital, a indústria 4.0, automação digital, não se pode perder o foco. A prioridade é, primeiro, tem que trabalhar as pessoas, tem que fazer um change management, explicar, treinar, engajar. Eu vi uma apresentação da Rolls-Royce, que é uma grande empresa mundial, não só na parte de automóvel, mas de turbinas. Eles montaram praticamente uma universidade Rolls-Royce só para qualificar as pessoas para entender o que eles iam fazer na transformação digital. Então, é uma tremenda mudança que tem que ser feita quando se faz essa aplicação. As pessoas têm que estar habilitadas. Uma vez que isso está em processo, o segundo ponto importante é atualizar, simplificar, definir fluxos de trabalho. Quando começa a
cavocar no que já está funcionando, sempre foi feito assim, há 10, 20, 30 anos, com outras tecnologias, você vai encontrar muita coisa que não tem mais sentido fazer hoje, porque você pode pegar informações muito antes de outros lugares, então tem que analisar todo o workflow, como vai ser implantado as fases. E, finalmente, usar a tecnologia. E essa é a parte mais fácil, porque a tecnologia está disponível. Se você quiser comprar uma nuvem hoje, uso da nuvem, é só ligar para os fornecedores, em 5 minutos eles já estão preparando o terreno para isso. Então, o conceito tem que ser levado em conta. A ARC ela faz uma série de publicações sobre todos esses assuntos, ela publica, imprime, tem também site, tem uma série de informações, e a gente faz 4 vezes por ano, a gente faz um fórum. Esses fóruns discutem esses vários assuntos. No fórum de 2020, uma das palestrantes, que é dona de uma empresa lá nos Estados Unidos, ela alertou, porque até então ninguém estava falando de essa sequência de três. Ela falou, eu sou dona da empresa, me implantei e acho que o que está se falando aí tem que se dar uma pequena retificada. Não é falar em tecnologia, processo e pessoas. Não, tem que falar em pessoas, processos e tecnologia. Okay? Então, basicamente, é isso que eu queria dar o meu recado. Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição, ou talvez do Paiola, se quiserem escrever, estou à disposição. Ok? Basicamente é isso. Maurício, sensacional. Muito obrigado aí pela sua aula, né? Eu acho que sinal de que foi boa é de que praticamente todo o público que estava no início com a gente continua até agora, né? Mesmo a gente passando um pouco do tempo aí. Quer dizer, muita gente me xingando, né? Então... Pode ser. O pessoal, vamos ver até onde esse cara vai chegar, né? Não, mas realmente foi sensacional, como sempre é. E a gente tem alguns comentários aqui, né, sobre coisas que você falou, né? Então, um dos comentários foi da Dulce, né, falando cérebro como fonte principal para o trabalho. Ela gostou desse comentário. E o Adalton falou que acredita que uma resistência à mudança será a preocupação com a segurança, né, tanto na operação quanto das informações. E concordo plenamente, né? Acho que é uma coisa que a gente comentou, tanto eu quanto você. Mas eu acho que essa resistência, né, não pode ser motivo para não agir. Eu acho que ela tem que ser um obstáculo que tem que ser tratado com respeito, mas há recursos, né, há software, há serviço, há sistemas, há procedimentos que permitem a gente bypassar, na verdade, desculpa, né, mitigar os riscos todos que existem com a parte de segurança, né. O pessoal está perguntando, né, se a gente vai disponibilizar o PDF. Você vê algum problema de disponibilizar a sua apresentação, Maurício? Não. Só gostaria de passar para PDF. Né? Eu mandei em PowerPoint. Perfeito. Legal, a gente vai disponibilizar então depois o PDF da minha e da do Maurício, tá? Para quem tiver interesse aí de acessar. Beleza, eu agradeço aí. Não deu muito bem para acompanhar vocês, eu estou em outra reunião, mas aguarda aí o documento no e-mail, beleza? Legal, César. Obrigado pela participação. Valeu, um abraço. O Washington, acho que ele perguntou, existe a mão invisível que irá, de alguma forma ou de outra... Como é que é? Existe a mão invisível que irá, de uma forma ou de outra, todos para a indústria 4.0. Acho que o Washington está falando que não tem muito como lutar, né? Como combater. A indústria 4.0 está aí, vai afetar todo mundo, né? E várias pessoas falando excelente, sensacional. Muito obrigado mesmo aí pela participação de todos. E, como eu disse, né, nos acompanhe aí, por favor, nos próximos webinars, né, que vamos ter aí um por semana, sempre às quartas-feiras, às 10 da manhã. Então, temos na semana que vem, depois, tá? Vai ser um prazer aí conduzir essa jornada junto com vocês, acompanhar. E, mais uma vez, agradecer demais a presença aí do Maurício. E é isso aí, pessoal. Nos vemos na próxima. Okay. Maurício, alguma palavra final aí? Não, eu agradeço a oportunidade e recomendo todo mundo que não pensou ainda, que pense seriamente em indústria 4.0. Um dado que a gente tem, só para complementar, talvez finalizar da minha parte, existem números já mostrando resultados, já trabalhos da ARC,
Hoje já se fala que há empresas que já aumentaram em 25% a produtividade, não é pouca coisa, assim, já nos primórdios, e já existem informações que na área de gestão de ativos já se reduziu em 40% custos em certas empresas. E outro dado importante é que as paradas não previstas hoje já caíram, para as empresas, já caíram mais de 50%. Então, são números, diria assim, arrasadores. Empresa que quiser enfrentar essa onda, vai mergulhar. Porque os números são impressionantes. Definitivamente são, né? E eu acho que uma iniciativa de indústria 4.0 bem implantada tem um tempo de retorno desse investimento ridiculamente baixo, né? Eu acho que o que eu vejo muitas vezes, até é importante eu te comentar isso, eu vejo iniciativas implantadas com sucesso técnico, mas que eventualmente não têm um sucesso global porque não foram alinhadas com a estratégia da empresa, né? Então, eu vejo às vezes alguém implantar alguma coisa no 4.0 voltada para aumentar a segurança operacional, por exemplo, mas o cara queria aumentar a produtividade, né? E aí acaba que assim, aumenta a segurança, mas ainda penaliza um pouco a sua produtividade, o insucesso está garantido, né? Então, o que eu acho importante pensar há tecnologias, serviços adequados para cada demanda. Eu acho que é só questão de arregaçar as mangas e correr atrás, né? Procurar parceiros, procurar empresas que te aconselhem, né? Que te orientem, que te forneça tecnologias e serviços aí para poder combater esses seus desafios. Chegou uma pergunta aqui dos 45 do segundo tempo aqui, ó, Maurício. O Felipe pergunta, falando de indústrias de pequeno porte, qual seria a dificuldade de implementar? Se você me permitir, eu gostaria de falar primeiro. Eu diria o seguinte, eu vejo que várias empresas pensam nessas iniciativas de uma maneira assim, puxa, vai revolucionar minha vida, vou ter que mudar tudo, né? E ele vê aquela montanha gigantesca para escalar e ele nem começa, né? E as empresas de pequeno porte, acho que são campeãs nisso, né? Porque eles geralmente têm um orçamento baixo, eles têm uma baixa, como é que eu posso dizer, um baixo costume, né, de encarar esses grandes problemas. Mas eu acho que o que eu vou falar serve tanto para eles quanto até para empresas de médio, de grande porte. Dá para praticamente todas as iniciativas do 4.0 você pode começar de uma maneira pequena. O Maurício mesmo comentou, né, sobre a questão de piloto, prova de conceito. Eu acho que isso pode ser feito. Você reserva, né, ali um espaço do seu problema, um subconjunto do seu problema, emprega ali um determinado tipo de tecnologia, de serviço, mede os resultados, né, nessa sua prova de conceito ali contida, né, e a partir disso você consegue justificar a ampliação dessa sua iniciativa para outras áreas, né? Maurício, não sei se você gostaria de Não, complementar. concordo plenamente. Eu não recomendo ninguém tentar começar grande. Mesmo uma empresa grande, ela tem que fazer vários pilotos pequenos para se acomodar aos conceitos. Então, não é porque a empresa é pequena, não deve. Ela deve escolher um determinado segmento. A implementação, do ponto de vista de hardware, é mínima, que ele já deve ter hoje, eventualmente. Talvez tenha que mexer alguma coisa, porque se é pequena e é totalmente analógica, ainda certamente vai ter algum probleminha. Primeiro tem que atualizar a tecnologia, não 4.0, mas não vai pegar um instrumento pneumático e pôr nisso aí, sem chance. Uma eletrônica analógica também não. Então, ela tem que ter um mínimo naquele pequeno trecho, naquele pequeno piloto que ela vai fazer, aquilo tem que estar atualizado tecnologicamente não no 9, no 3,9, ela tem que estar no eletrônico digital, mas não. Agora, em compensação, quando eu comecei a trabalhar, há 55 anos atrás, um transmissor de pressão, de temperatura, custava em torno de $2.000. Hoje você tem transmissor de temperatura, de pressão, por centavos de dólar. Quer dizer, caiu drasticamente. Um controlador custava $3.000. Hoje um controlador é um ponto a mais do SDCD, você pode não pagar nada. No PLC, você pode ter um ponto praticamente de graça. Então, essa eletrônica digital, ela democratizou o uso dessa tecnologia. E Sim. se isso não fosse verdade, não teria as startups. A prova que existem as startups, que hoje são elementos importantes nessa explosão, elas existem porque as pequenas são compatíveis com essas tecnologias. Você não precisa ter um computador, você tem o teu PC, o teu celular é capaz de poder trabalhar com alta tecnologia,
porque você tem uma nuvem atrás que você paga quando você gastar, não para investir nela. Exato. E isso é outra coisa que eu acho que eu escuto muito, né? O pessoal fala, mas eu preciso, puxa, eu tô aqui na indústria 2.0, né? Eu tô aqui atrás, como é que eu chego lá? Eu preciso construir tanta coisa no meio do caminho. E ok, né? Eu acho que, como você acabou de falar, isso é importante, porque para obter os dados, você precisa ter essas informações digitalizadas, para isso precisa passar por algum tipo de coleta de dados, precisa ter sensoriamento, etc. Mas o que eu recomendo para todos, para não ficar nessa de, bom, eu preciso investir um mundo em infraestrutura para depois pensar em usar tecnologias habilitadoras, etc. O que eu recomendo e aí, não, desculpa, né? E aí fica patinando ali ano após ano, tentando Aí justificar pode não dar tecnologia tempo, por não dá tempo, tecnologia, né? não dá tempo, né? E não consegue. A diretoria olha e fala, por que eu vou investir em infraestrutura sendo que a coisa está funcionando, né? Então, o que eu recomendo faz uma iniciativa de ponta a ponta. Em vez de você criar infra para toda a sua fábrica, cria a infra necessária, mínima necessária para você, como eu falei, né, fazer a prova de um conceito, fazer um piloto. Então, em vez de, sei lá, sensorizar, por exemplo, todos os motores de uma fábrica, faz o sensoriamento de um ou de um conjunto mínimo ali de uma linha de produção, coleta esses dados, entrega lá no fim para o software que vai fazer o trabalho disso, que vai empregar uma manutenção preditiva, ou seja lá o que for, e entregar esse dashboard na mão do gestor, na mão do diretor. Uma vez que você consegue mostrar o valor que isso traz para aquele subconjunto, aí você consegue obter a atenção e verba para poder trabalhar com todo o restante. Então, eu acho que essa é uma dica que eu dou aí. E eu vejo o pessoal aqui perguntando no chat sobre o próximo evento, né? A Dulce até está respondendo aqui. Vai ser na semana que vem, na quarta-feira, às 10 da manhã. E a gente vai falar sobre uma coisa que é essencial, que na verdade é o fundamento de praticamente todas as aplicações de indústria 4.0, que é a base de dados industrial. Então, como coletar, aonde armazenar, como providenciar depois o acesso a esses dados para a parte de uma aplicação de inteligência artificial, de machine learning, de realidade aumentada, de cálculo de KPIs operacionais, análise de parada, OEE, etc. Né? Então, eu acho que é um evento bastante importante para poder compreender os demais que vão vir na sequência, tá bom? A Dulce mandou no grupo aqui um link para vocês entrarem na página e poderem se inscrever para esses próximos webinars, beleza? O Lucas mandou mais uma pergunta aqui, Maurício. O pessoal está empolgado, ninguém quer ir almoçar hoje, ó. Quais seriam as etapas de implantação de um MES? Como mostrar os benefícios? Bom, você quer começar essa ou eu começo, Maurício? Não, pode começar. Tá bom. Bom, primeira etapa para a implantação de um MES fale com aquários, tá? Mais sério, né? Eu acho que a primeira passo, né, para você pensar no MES, eu acho que primeiro, antes da implantação em si, eu diria que é um bom projeto e uma boa especificação técnica, tá? Chega às vezes para a gente na Aquarius, faça a cotação de um MES. Cara, o MES não é pastel, né? O MES ele é uma coisa extremamente complexa, séria, e que envolve uma série de interlocutores interessados, pessoas que vão ajudar fornecendo dados, pessoas que vão ser usuários finais depois dos relatórios gerados. Então, ele tem que ser analisado com a devida atenção, tá? Então, primeira coisa é respirar fundo, falar com todos os envolvidos e ter uma boa especificação técnica. Segundo, fazer uma boa análise, né, de fit, né, de ajuste ali daquela ferramenta ou daquele serviço ou daquele conjunto de ferramenta mais serviço que você vai contratar para atender aquela sua necessidade de MES, né? E a partir daí, eu acho que o sucesso da implantação vem de uma boa organização, né, de quais vão ser as etapas de implantação e uma equipe adequada, bem treinada, conhecedora das ferramentas que vão ser empregadas e também do processo que vai ser avaliado, tá? Eu acho que se tudo isso for bem feito, eu acho que é fácil depois você mostrar os benefícios. Porque na sequência, né, se for um MES implantado para aumento ou controle de eficiência, você vai automaticamente apresentar os gargalos da sua produção, aonde que está ali a sua curva de rio, né? E trabalhar em cima da melhoria da sua manutenção da sua máquina, melhoria do seu processo, enfim, você vai conseguir dar um detalhamento maior dos caminhos de manutenção, vai saber quais são os maiores problemas que você tem, quais são os principais motivos de falha que você tem, etc. E a partir disso você vai corrigindo, e ao corrigir você consegue medir isso daí em termos de aumento de produtividade. Então o seu OE vai ser ampliado
e você, a partir disso, consegue fazer cálculos, né, de mostrar esses tipos de benefício. Isso também vale para análise de qualidade, para a parte de rastreabilidade e outras coisas mais. Então, é nesse ponto que entra a ARC. A ARC, ela entra na fase de ajudar o cliente a entender que problema ele tem, que especificação ele tem que gerar, para daí começar a entrar no... Os nossos especialistas têm um especialista da ARC e em MES. São várias disciplinas. Esse é o nosso trabalho principal. O cliente nos mostra o problema. Quando eu começo? A gente pega ele pela mão e leva até ele poder gerar uma especificação. Aí nós saímos fora. Nosso trabalho é dar assistência nas diversas 180 especialidades que o cliente possa ter necessidade especial para começar ou para melhorar do ponto que ele está. Nós não temos uma parte comercial, nós não indicamos o compra de fulano, nós somos totalmente neutros em relação à parte de fornecimento de software, de hardware. Nosso trabalho principal é orientar, assessorar o cliente. Às vezes o cliente nem sabe que problema ele tem. Então, é daí que a gente pega ele pela mão. Maravilha. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de todos. Nos vemos aí na semana que vem. Maurício, valeu, se cuida, até a próxima aí. Obrigado pelo convite. Abraço a todos. Abraço, até.